Queridos irmãos, vamos abrir as Escrituras, fazer uma leitura na carta aos Romanos. Hoje a nossa pregação se dá no domingo 23. Então vamos agora abrir um texto da Palavra de Deus, antes mesmo de fazer a leitura também do Catecismo. Romanos capítulo 3, nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 8 do capítulo 4. Romanos capítulo 3, versículo 21 até o verso 8 do capítulo 4. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, em quem crê, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todos excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E porventura, Deus somente dos judeus? Não. É também dos gentios. Sim. É também dos gentios? Sim. Também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, mediante a fé, o incircunciso. Anulemos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Que, pois, diremos? Ter alcançado Abraão, o nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Agora, irmãos, vamos também ler o Catecismo
o domingo 23. Domingo 23, chegamos à pergunta 59, e a pergunta é feita do seguinte modo: que proveito há para você que agora crê nisso? O proveito é que em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Como é que você é justo diante de Deus? Somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais haver obedecido a todos eles, e de ainda ser inclinado a todo mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Se tão somente aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração, Ele me concede isso, como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Por que você diz que é justo somente pela fé? Eu digo, não porque sou agradável a Deus, graças ao valor da minha fé, pois somente a satisfação e a justiça e santidade de Cristo é a minha justiça diante de Deus. E somente pela fé que eu posso receber e fazer dessa justiça a minha própria justiça. Até aqui. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o catecismo, irmãos, aqui no domingo 23, ele começa com a pergunta: que proveito há para você agora que crê nisso? É preciso entender, irmãos, o que o catecismo aqui está querendo perguntar ou questionar. Que proveito há para você que agora crê? Aí ele quer dizer em tudo isso. Esse tudo isso que o catecismo aqui está se referindo, devemos saber o que é. Eu creio que você que está aqui tem ouvido pregações anualmente sobre o catecismo, sabe que essa pergunta aqui está se referindo ao dia do Senhor 7 até o dia do Senhor 22. Pois nos dias do Senhor 7 ao 22, nós falamos sobre o credo dos apóstolos, e assim o catecismo, durante esses domingos, falou sobre o conteúdo desse credo e explica, pela palavra de Deus, a nossa crença na pessoa de Deus Pai e nossa criação, a nossa crença na pessoa de Deus Filho e nossa redenção ou salvação. E o catecismo também explica a nossa crença na pessoa do Espírito Santo e nossa santificação. Na semana passada, nós terminamos com as últimas palavras do credo dos apóstolos, afirmando que nós cremos na ressurreição do corpo e na vida eterna. Agora, o catecismo, muito prático, pois ele faz essa pergunta, depois de resumir, vamos dizer assim,
depois de nos dar esse resumo da doutrina cristã, da qual nós professamos e cremos, ele agora, de uma forma prática, nos faz essa pergunta: que lucro tem para você que crê em tudo isso? Ele está fazendo essa pergunta. Que lucro você tem quando acredita em tudo isso? Ou que proveito você tem? Ou qual a vantagem para você que crê em tudo isso? Ou seja, tudo que foi explicado até aqui. Então, a resposta também é muito curta, né? Quando diz: em Cristo eu sou justificado diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Assim, irmãos, isso indica o tema da nossa pregação nesta manhã, que também é o tema aqui do domingo 23, a nossa justificação em Cristo. Nessa manhã eu vos anuncio a palavra de Deus com esse tema. Cristo é a nossa justificação. Para isso veremos 3 pontos: o significado da justificação, a forma da justificação e o instrumento da justificação. Então, em primeiro lugar, o significado da justificação. O dia do Senhor 23 se esforça, né, o máximo, e a gente vê isso na própria leitura do domingo 23, o autor se esforçando para mostrar que a fé não deve ser o centro de nossa atenção, e sim Cristo. Não é a fé quem justifica, mas Cristo. Este é o significado da justificação. É muito perigoso quando se dá bastante ênfase à fé, como se a fé fosse, né, vamos dizer assim, o principal objeto da nossa justificação. Não. Devemos, de fato, começar com Cristo, pois Ele é o centro do Evangelho. Não é a fé o centro do Evangelho. Principalmente no mundo de hoje se fala muito sobre fé, né? Mas a fé não é o centro do Evangelho. O nosso Senhor Jesus Cristo deixou claro que Ele é o tema de todas as Escrituras. Quando Ele diz aos fariseus e também aos escribas que as Escrituras testificam sobre Ele. João 5,39. E podemos também pensar na maneira como Paulo escreve aos Colossenses. Ali Paulo fala que todas as coisas subsistem em Jesus Cristo. Colossenses 1,17. E assim, irmãos, quando os apóstolos iam e pregavam a sua mensagem, eles não iniciavam falando de fé ou sobre fé, mas a mensagem apostólica era sobre Cristo. Paulo resumiu o seu evangelho quando ele diz que, aos coríntios especialmente, que ele, ao pregar, ele não ia propondo outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Assim não devemos perder isso, irmãos, de vista. Quando falamos sobre sermos justificados, a primeira palavra que deve vir à mente, quando falamos em justificação, ou ser declarado justo, o que deve vir à nossa mente, nada mais era do que o nosso Salvador, Jesus Cristo. Isso também, irmãos, posso dizer que parece bem familiar com o que lemos em Romanos, no capítulo 3. Com certeza, Romanos, a carta dos Romanos aos Romanos, fala de fé, mas observe a ênfase. A ênfase do texto de Romanos, ou da carta de Romanos, recai sobre
o papel de Cristo em nossa justificação, não da fé, mas o papel de Cristo em nossa justificação. Paulo mostra o que Deus está fazendo em Cristo. No versículo 24, lemos como nós somos justificados. Paulo diz que nós somos, versículo 24 do nosso texto, Paulo assegura que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, e aí ele deixa claro, mediante não a fé, mas mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E ele continua, Deus o apresentou, Paulo diz, como um sacrifício de expiação. Ele explica que Deus, por enviar o seu filho, ou por ter enviado o seu filho, demonstrou que ele era, ou que ele é um Deus justo. Paulo ainda diz que ele não ignorou os pecados do seu povo no passado. Deus não ignorou o pecado do seu povo, até a época de Cristo. Os pecados do povo de Deus realmente não haviam sido realmente pagos, porque o sangue de animais não era um substituto adequado para o pecado. E assim, Paulo assegura que Deus agora em Cristo está realmente perdoando os nossos pecados, dando ênfase a Cristo, né, como o tema da nossa justificação. E para ter certeza em tudo isso, Paulo fala sobre a fé, porém a fé em quem? A fé em Cristo. A fé na pessoa de Cristo. Que isso é o nosso segundo ponto, a forma de justificação. Ela se dá pela fé na pessoa de Cristo. O que temos que tomar nota, irmãos, neste ponto é que o catecismo, como também as escrituras, dá importância à pessoa de Jesus Cristo para a nossa justificação diante de Deus. Sem Ele, não há justiça disponível para nós, por mais fé que alguém tenha. Não é a fé quem salva. Às vezes, falando com pessoas, tem pessoas que até falam assim, né, na evangelização, no dia a dia, há pessoas que perguntam, você acha que eu não tenho fé? Eu também tenho fé, sabe? Eu também tenho muita fé em Deus, mas não é a fé em si quem salva. E assim as Escrituras, como também o nosso catecismo, fala da importância fundamental de Cristo para a nossa justificação. E ela é reforçada pelo que Paulo escreveu também no capítulo 5 dessa carta. Capítulo 5, e você pode ver comigo, principalmente os versos 10 e os versos 11. Ali diz assim, porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, pela morte, observe isso, pela morte de seu Filho, quanto mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não só é assim, mas também nos regozijamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem agora recebemos reconciliação. Irmãos, isso nos impressiona, lendo texto como esse. Pois Deus, sim, Paulo está nos mostrando que Deus estava trabalhando em Cristo para a nossa justificação. Mesmo quando nós ainda estávamos em hostilidade, quando éramos inimigo para com Ele. Então, nesse contexto, irmãos, podemos também pensar nas palavras de Paulo,
na carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 30. Ali é dito: é por causa daquele que está em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, Paulo diz, olha, sabedoria de Deus, isto é, nossa justiça, santidade e redenção. Ouvimos algo também semelhante em suas palavras na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ali Paulo diz: aquele que não teve pecado, ou aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que, observe isso, para que nele pudéssemos ter a justiça de Deus. Então, irmãos, com este pano de fundo, esse pano de fundo bíblico, olhemos novamente para o nosso catecismo e vemos a maneira como ele dá a resposta. O catecismo responde exatamente de acordo com as Escrituras, quando diz que em Cristo eu sou justo diante de Deus. Então, aonde está a ênfase? Tanto nas Escrituras como no catecismo. A ênfase não é a fé, mas sim Cristo. A prova, irmãos, de que nossa justiça está em Cristo também aparece na resposta 60. O catecismo mostra o que na resposta 60? Ele mostra a situação miserável do ser humano, falando de nossos pecados, dos nossos pecados de comissão, dos nossos pecados de omissão, e o fato de que com a nossa natureza pecaminosa, o catecismo diz que o nosso pecado continuará a se manifestar em nossas vidas. Mas o que Deus faz? O catecismo diz que ele imputa isto, ou seja, nossos pecados, ou ele acredita em nós a perfeita, os catecismos falam, a perfeita satisfação, justiça, santidade de Cristo. Mais uma vez, observe a ênfase aqui. Cristo é a forma da nossa justificação. Então, amados irmãos, para sermos fiéis, irmãos, às nossas raízes da reforma, daquilo que os reformadores trouxeram na época, não é ênfase na fé, como alguns queriam falar. Para sermos fiéis às raízes da reforma, devemos tomar cuidado, para que não deixemos, irmãos, que conversa sobre fé ofusque a nossa conversa sobre Cristo. Fé não é mais importante do que Cristo. Ouça, irmãos, com atenção. Hoje em dia, e sempre também na era da reforma, você ouve pessoas argumentando sobre fé, como se a fé fosse a coisa mais importante. Quando você ouvir com atenção, você vai identificar muitas vezes nas conversas que a ênfase hoje, como também alguns já queriam mudar naquela época, a ênfase mudou de Cristo para a fé. Como se a chave para a nossa justiça diante de Deus fosse a fé. Mas não é. A resposta 61 do nosso catecismo mostra até mesmo que o catecismo está dialogando aqui, e nessa resposta 61, mostra que esse já era um problema na época da reforma, em que alguns sugeriam que Deus está nos aceitando por causa do valor da fé, como também estavam fazendo, mais à frente, os arminianos, colocando o valor da fé. E é por causa disso que também os cães de Dort reagem a essa heresia, ou a esse erro doutrinário. Não é
não somos aceitos por Deus pelo valor da nossa fé. Porém, irmãos, quando nós colocamos assim todos os pontos nos eixos doutrinários, nós percebemos que a fé não nos salva. Mas Cristo sim, é Ele quem salva. Cristo é a nossa justiça. Com isso, irmãos, claro, em nossa mente, nós podemos voltar a nossa atenção para a fé, sim. Como ela é um instrumento pelo qual recebemos a justiça de Cristo. Mas ela não é o objeto. Ela é o instrumento. Esse é o nosso terceiro ponto. O instrumento da nossa justificação. Não vemos, por exemplo, irmãos, a palavra instrumento aqui no dia do Senhor 23. Mas nós encontramos na seção paralela, que é a da confissão belga. Nós podemos ler isso lá no domingo 22, aliás, lá no artigo 22. Ali a confissão diz assim: por isso dizemos com razão, junto com o apóstolo Paulo, que somos justificados somente pela fé, ou pela fé sem as obras. Aqui ele está citando Romanos, capítulo 3, versículo 28, que nós também lemos nessa manhã. Aí a confissão diz assim: entretanto, não entendemos isto como se a própria fé nos justificasse, mas ela é somente o instrumento com que abraçamos Cristo, nossa justiça. Perceba como isso é uma explicação no período da reforma. Para acusar aqueles, aliás, para defendermos-nos daqueles que estavam colocando a ênfase na fé. E aí a confissão vai dizer que a fé é somente o instrumento com o qual abraçamos Cristo. Cristo é nossa justiça, não é a fé. Assim, a base bíblica, irmãos, para falar sobre a fé como um instrumento, é encontrada em Romanos. O texto que nós lemos nessa manhã. Se olharmos novamente, irmãos, por um momento, nós perceberemos as palavras que o apóstolo Paulo usa aqui quando vai falar de fé. Ele fala, por exemplo, através de, por meio de. Essas palavras que Paulo usa aqui, ela faz o quê? Ligação com a fé. Por exemplo, no versículo 22, nós lemos que esta justiça de Deus, Paulo está falando, no versículo 22 de Romanos 3, que essa justiça de Deus vem, Paulo diz, mediante a fé em Jesus Cristo. E novamente, no versículo 25, ele diz que Deus apresentou, nesse caso aí, Cristo, como um sacrifício de expiação, pela fé em seu sangue. Além disso, o versículo 28, nós lemos, pois sustenta, que o homem é justificado. Paulo deixa claro ali, pela fé, independente da observância da lei. E assim no verso 30, nós lemos que Deus justificará, o apóstolo Paulo diz, os circuncisos pela fé, e os incircuncisos, Paulo também diz, por meio daquela mesma fé. Em Romanos 5, versículo 1, nós lemos, portanto, uma vez que fomos justificados, essas palavras que ele usa, pela fé, temos paz com Deus, veja, por meio de Jesus Cristo. Então, pela fé, essas palavras que Paulo usa, mediante, pela, simplesmente para usar a fé como instrumento. Essas palavras,
como eu já disse, através de, por, são palavras que mostram a fé como um instrumento. Assim como os nossos braços, que usamos para abraçar um ente querido. Da mesma forma, é pela fé que nós abraçamos Cristo, nossa justiça. Quando voltamos, irmãos, a nossa atenção novamente para Romanos, também entenderemos exatamente o que é fé e como somente a fé nos une em Cristo. Em primeiro lugar, em Romanos 4, nós aprendemos que essa fé não é uma obra do homem. Então percebe que, mesmo quando Paulo está falando da fé, ele não coloca nenhuma ênfase no homem. Porque a fé é mostrada em contraste a trabalho. Então, depois de Paulo falar da fé como instrumento, Paulo também vai dizer que até esse instrumento que nos leva a abraçar Cristo não é algo nosso. E aí ele contrasta essa fé com trabalho. Você poderia até dizer que a fé, né, é ausência de obras. É o que Paulo está querendo ensinar. A fé é definida aqui em Paulo, em Romanos, como confiança. No momento em que a fé é vista, irmãos, como obra, a salvação não é mais verdadeiramente um dom de Deus, mas uma recompensa. E Paulo procura corrigir isso. Como Paulo corrige isso? Apontando Abraão e apontando Davi, como um grande exemplo. O que aconteceu no caso de Abraão? Ele confiou no Senhor para quê? Para Deus cumprir a promessa. Ele confiou no Senhor que Deus cumpriria as suas promessas. Assim, meus irmãos, a justiça de Cristo não é dada, né, àqueles que fazem algo para merecê-la, como a fé também para a salvação. A fé para a salvação não é algo dado para alguém que faz alguma coisa para merecê-la, mas aqueles que acreditam em Deus. E é o fato, irmãos, de que Deus dá a sua graça, sim, por meio da fé, que destaca que essa fé verdadeiramente é a graça de Deus. Então, queridos irmãos, sem esse entendimento, a fé muitas vezes, sem esse entendimento da graça, do dom de Deus, do dom da fé, sem esse entendimento na mente, a fé, muitas vezes, é tido como algo decisivo para a salvação, ao invés da obra do Senhor Jesus Cristo. E devemos ter cuidado com isso, porque isso equivale a dizer que alguém é salvo por causa de sua fé, e não pela fé. A causa da salvação é Cristo, não é a fé. Pois, irmãos, para muitos, o instrumento da salvação torna-se a causa da salvação, infelizmente. E isso é um perigo. A fé não é a causa, mas é o instrumento. Assim, meus irmãos, toda essa conversa sobre fé como instrumento pela qual nos tornamos participantes de Cristo e todos os seus benefícios, nos mostra que precisamos manter, irmãos, uma perspectiva sóbria sobre fé, principalmente no mundo de hoje. Pois a verdade é que somos salvos pela fé, independente das obras. Sim, isso é uma verdade, isso é um fato. Porém, essa verdade maravilhosa, irmãos, no entanto, não deve nos levar a ignorar o coração do Evangelho,
Ou seja, qual é o coração do Evangelho? É que nós somos justos somente em Cristo, nossa justiça. Com isso, o foco da nossa conversa nunca deve, irmãos, se tornar a própria fé, mas deve ser sempre o objeto de nossa fé, ou seja, Jesus Cristo. Ele é nossa sabedoria de Deus. Ele é a nossa justiça. Ele é a santidade. Ele é a redenção, como ensina também o nosso catecismo. Não devemos, irmãos, subestimar a importância prática de tudo isso, irmãos. Só quando nós nos mantemos devidamente focados em Cristo, nossa justiça, nós teremos confiança para nos aproximar de Deus. Imagine, irmãos, se tivéssemos que ir até Cristo, aliás, até Deus, né, com base na nossa fé. Se fosse assim, quem ousaria se aproximar de Deus? Vamos sim, porém, apenas com base na excelência e na dignidade de Cristo, como ensina o catecismo, cuja justiça é nossa pela fé. Vamos então, meus irmãos, levar a sério este ensinamento maravilhoso, que nós somos justos em Cristo, somente por fé, porém com ênfase em Cristo, o objeto da nossa justificação. Vamos nos manter, meus irmãos, firmes nesse fundamento. Vamos, nesse dia, dar glória a Deus. Vamos nos humilharmos diante dele e reconhecer quem somos. Sabendo, irmãos, que aqueles que creem em Cristo vão para casa justificados. Não por causa de sua fé, mas por causa de Cristo, nossa perfeita justiça. Amém.